Agora eu vou ter que mudar de assunto, porque a gente começou aqui a semana falando de um caso gravíssimo de um homem que descumpriu medida protetiva, revirou a casa. Imagem eu já mostrei até aqui no início do programa. Tem espelho quebrado, mesa, cadeira. Ele deixou ainda um recadinho dizendo: eu vou voltar, com uma faca em cima. Realmente desacreditando que existe polícia e justiça nesse país. Essa mulher sofreu uma tentativa de feminicídio. E a gente aqui fez um apelo para conseguir uma advogada para ela. Ela pediu essa nossa ajuda e conseguimos. Conseguimos uma advogada que acompanhou ela na delegacia para fazer a denúncia desse descumprimento da medida protetiva. E agora a gente vai entender ao vivo com o repórter Ícaro Novaes o que aconteceu. Esse homem já está preso, Ícaro? Boa noite. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos assistem. Não, ainda não está preso. A gente viu a angústia dessa mulher no início da semana na reportagem de Vinícius Mecenas, nosso colega. Deu para perceber que já na época do relacionamento se tratava de uma relação muito complicada. Por exemplo, ela disse que tinha 2 filhos com esse homem, tem 2 filhos com esse homem, mas ele não chegou nem a assumir essas crianças. Além disso, ela usa as palavras de que ele era bastante frio e calculista. Era uma pessoa que, quando queria, tratava ela bem, mas normalmente costumava ser uma pessoa agressiva, que dava socos enquanto tinha ela ainda como companheira. E quando ela decidiu dar um basta nessa relação, ela ainda assim continuou sendo perseguida por esse homem. Até mesmo na casa dos familiares dela, ele tinha o costume de ir para ameaçar tanto ela, tanto os familiares dela. Foi isso, inclusive, que aconteceu antes do momento em que ele invadiu a residência dessa ex-companheira para fazer esse quebra-quebra imenso e deixar essa ameaça tão chocante para quem viu as imagens aqui no início da semana, dizendo: eu vou voltar. Uma carta com uma faca em cima da mesa. Mariana, depois daquele dia, essa mulher ela procurou assessoria jurídica, mas para a gente recapitular, entender um pouquinho do caso, até rever essas imagens, a gente vai ir lá para a entrevista que o nosso colega Vinícius Mecenas gravou com essa vítima naquele dia. Na verdade, eu me sinto desprotegida, né? Porque várias vezes já chamei a viatura também, mas nada resolveu. Não acham ele e por isso mesmo fica. Ele volta e sempre faz a mesma coisa. Parece que ele se esconde, é isso, quando tá... Isso mesmo. Eu já tenho a medida protetiva, ele já quebrou essa medida protetiva, já chamei as viaturas, mas não adianta. E o pior de tudo é que ele ainda mora perto daqui. Mora perto, mora uma rua atrás da minha. No momento em que ele invadiu a sua casa, ele chegou inclusive a quebrar aqui, porque ele pulou pelo muro do lado de fora, aqui quebrado, fechadura. Foi a partir dessa entrada que ele teve acesso, portanto, à residência. Por sorte, você não estava em casa, estava na casa da sua mãe. Estava na casa da minha avó. Ele chegou lá ameaçando, ele ameaça minha família, me ameaça. Quando eu falei, ele estava me chamando, eu falei que não ia, ele falou: então eu vou papocar a sua casa toda, e foi o que ele fez. E é dessa forma que você tem que viver. Desse jeito. Porque a justiça parece que não está resolvendo, não. Agora vocês têm 2 filhos, né, juntos? Tenho 2, um de 5 e um de 2. E nem isso faz com que ele, pelo menos, se afaste, né, por bem das crianças. A gente sabe que são crianças que estão em fase de crescimento, para que elas não vejam certas situações, mas mesmo assim, ele tenta essa proximidade. Sempre foi assim, nunca respeitou, não respeita meus pais, não respeita nem a própria mãe dele, na verdade. Né, que dirá os filhos. Se respeitasse, nós não estaríamos nessa situação, sabendo que eu moro aqui com os 2 filhos dele. Mariana, eu vou recordar também, além dessa entrevista que recapitula, né, um pouco do que essa mulher passou nesse início de semana, que você mesmo no estúdio falou da importância, porque existe a necessidade de que ela voltasse para a delegacia, mesmo tendo uma medida protetiva, né, contra ele, para que ela voltasse à delegacia para registrar que ele descumpriu essa medida protetiva, que voltou a invadir a residência dela, a tentar uma aproximação. E ela tinha dito ali na entrevista também que não acreditava
acreditava mais no trabalho da polícia por outras ocasiões em que ela já tinha feito ligações e não tinha surtido efeito, não havia percebido uma busca mais efetiva para tentar prender esse ex-companheiro dela. Mas enfim, nos últimos dias ela buscou, de fato, uma assessoria jurídica, né? E agora sim ela está representada juridicamente e a gente vai conversar agora com a Mona Lisa Jean, ela que é advogada, que assumiu o caso nessa semana, Mariana, e ela que vai explicar para a gente como é que está atualmente as medidas em relação a isso. Primeiro, Mona Lisa, eu pergunto, ela já tinha essa medida protetiva e finalmente ela voltou para a delegacia para fazer esse registro dessa invasão? Boa noite. Boa noite, Mariana. Sim, ela já tinha uma medida protetiva de 2024 e durante todo esse período, né? E aí como houve a quebra da medida com essa invasão do domicílio e importante também que a medida, ela se estendia também aos filhos, porque ele utilizava os filhos, eu quero ver meu filho, e aí para se aproximar dela. Então ele não só quebrou a medida protetiva dela, com ela, mas também com os filhos e os familiares dela. A medida protetiva dela também abrange os filhos e familiares dela. E aí, com isso, nós fomos à delegacia, aqui aproveitar o espaço para também agradecer ao apoio de toda a equipe da delegacia. Assim que chegamos na delegacia, fomos bem atendidos. A delegada, ela fez o boletim de ocorrência, a delegada anexou as imagens, a imagem que passou até aqui no programa, nós juntamos todas essas imagens e algumas outras fotos também que ela tinha, anexamos ao procedimento do inquérito. E no mesmo dia, a delegada representou pela prisão dele. E aí o que é que acontece? Foi encaminhado para o judiciário e aí quando foi ontem, ela me mandou uma mensagem dizendo que ele continuava ainda rondando todo a casa dela, o bairro dela, porque eles moram próximos. E aí ela está bastante amedrontada, é uma menina de 20 anos, uma jovem com 2 filhos, né? E aí, quando eu mantenho contato com a delegacia, olha, doutora, eu já solicitei. Mas aí agora está pendente do judiciário fazer essa decretação da preventiva. A Mariana começou lá no estúdio perguntando para a gente aqui o que faltava para esse homem estar preso. Então, essa etapa que falta é que o judiciário faça a expedição desse mandado de prisão, Mona Lisa? Isso é apenas agora essa etapa do judiciário para que eles peçam esse mandado de prisão e que esse rapaz pare de amedrontar tanto a mãe quanto aos filhos e os familiares, né? Que ela está recolhida em outra residência nessa expectativa de que ocorra essa prisão. Essa é outra informação que choca, é que mesmo com toda a exposição do caso aqui no programa Cidade Alerta, com a denúncia que ela registrou novamente, esse homem voltou a tentar rondar as casas, tentar, de certa forma, também voltar a ameaçar ela, depois de tudo aquilo que a gente viu, de deixar uma faca com uma carta em cima da mesa, dizendo que ia voltar. De fato, ele está voltando. Sim, ele está voltando, está na proximidade, no bairro. Eu até falei com ela hoje, falei com ela ontem. Falei, olha, quando você perceber, você liga para mim, liga para o 190, tenta manter contato, porque aí já seria o flagrante, né? Mas assim, ela é vítima, né? Numa situação dessa, agir de imediato, ter essa... lembrar, né, ou se defende ou lembrar que tem que ligar para o 190 é bastante arriscado. Então, a gente, assim, o apelo que faço hoje é que essa prisão ela saia para que essa moça ela possa descansar ao mínimo, porque ela disse, doutor, ela ainda está com esse receio que mesmo que ele preso, se ele sair, como é que vai ficar a vida dela? Porque assim, ela teve um relacionamento com ele desde os seus 15 anos de idade. Então, assim, é todo um histórico de violência psicológica, física, tanto dela quanto das crianças. A polícia ela precisa desse mandado para poder agir, fazer a prisão, ou se ele tentar, por exemplo, novamente voltar para as redondezas e a polícia detectar ele aí, pode ter uma prisão em flagrante nesse sentido. Existe essa brecha também? Como é que funciona? Existe sim essa possibilidade de que, verificando que ele está próximo dela, ligar para o 190 ou até para a guarda municipal para que efetue essa prisão, já que ela tem a medida protetiva e também ele fez a quebra da medida e já está quebrando a medida, então já é o suficiente para acontecer uma prisão em flagrante. Todas essas circunstâncias têm deixado ela com a sensação de estar desprotegida. Isso, todas essa situação, porque é aquela expectativa, né? Será que vai ser preso hoje? Será que não vai? Será que eu vou conseguir dormir? Será que eu vou conseguir voltar para minha casa? Que ele, apesar de ter quebrado tudo, ela quer reconstruir a vida dela, com os filhos dela, né? Então, assim, é um momento muito delicado e que a gente precisa aí da ajuda do judiciário para que esse cidadão, ele seja realmente pague pelos atos dele e que seja preso.
Mariana, até volto aí ao estúdio, para caso você queira interagir também com a Mona Lisa em relação a esse caso. Te agradeço, viu, Ícaro, pelas informações. Eu fiquei com uma certa dúvida, Ícaro, em relação ao seguinte. A delegada que atendeu a Mona Lisa, ela disse que prontamente ouviu e anotou e enviou. Isso tem especificamente quanto tempo para que a gente consiga fazer de forma adequada essa cobrança para o judiciário? Mona Lisa, Mariana, ela pergunta em relação ao procedimento que é concluído na delegacia e encaminhado para o judiciário. Isso foi feito quando? Até para que nossa produção, possa questionar ao judiciário essa relação do tempo, né, de quanto está demorando para sair esse mandado de prisão. Você tem essa data de quando saiu da delegacia esse procedimento ao Poder Judiciário? No dia que passou no programa à noite, né, no dia seguinte, salvo engano, na terça-feira, fui com ela na delegacia, saímos da delegacia, a delegada falou: oi, doutora, já concluí, já anexei, já encaminhei para o judiciário. Então, assim, foi questão de menos de 24 horas que a delegacia ela fez a representação pela prisão preventiva. A senhora, pegando casos semelhantes, por exemplo, sempre existe em casos parecidos digamos assim, esse tempo para poder sair, em alguns casos é mais rápido, outros não. Qual é, pela experiência que a senhora tem, como é que funciona nesses casos, em casos parecidos? É porque, assim, existe um trâmite, né? A delegada, ela faz a representação, a solicitação da representação, o judiciário recebe, encaminha para o Ministério Público. Em lei, o Ministério Público tem um prazo de 5 dias para se manifestar nesse sentido, e logo em seguida o judiciário, né, a juíza ou o juiz, ele vai no sentido da decretação. No caso dele, aí não há nem o que se discutir se vai determinar a prisão ou não, porque houve e está comprovado, tanto pela entrevista, quanto pelas imagens e quanto a palavra da vítima também, que foi realmente quebrada a medida. Então ele tem esse período para poder decretar. Só que, assim, se tratando de violência doméstica, precisa ter um momento muito rápido, muito célere, porque é uma vítima que está vulnerável. Então precisa, assim, dessa agilidade. A gente sabe que existe um prazo de lei, mas a gente também tem que contar com a compreensão de que existe uma vítima que está vulnerável. Sobretudo porque não é uma primeira ameaça, é uma quebra de medida protetiva, então tem um agravante. Exatamente. Então requer uma urgência, porque, assim, como você bem citou, não é a primeira vez, né? Então ela vem sofrendo com isso desde 2024. Então, fora as ameaças que ela teve que trocar de número de telefone, né? Porque ela vinha recebendo essas ameaças. Então ela não tinha conhecimento que ela teria que voltar à delegacia para fazer um novo boletim de ocorrência. Então, como bem Mariana pontuou no programa, quando divulgou a reportagem dela, ela falou: voltem na delegacia. E assim, eu também deixo apelo para as mulheres que têm a medida protetiva, houve quebra de medida, volte à delegacia, faça um novo boletim de ocorrência, para que a delegacia e o judiciário também ele possa agir. Mona Lisa, nesse local onde ela está hoje, está tendo ronda Maria da Penha, está tendo pelo menos um monitoramento da polícia para que ela esteja ou tenha pelo menos um pouco mais de sensação de segurança? Então, até então, ela não me trouxe essa informação de que está havendo essa ronda no local. Mas eu informei para ela, passei todos os números e também deixei meu número assim à disposição 24 horas para que qualquer coisa ela pudesse me ligar, para que eu também pudesse intermediar com o guarda municipal, com a polícia militar, para que pudesse ir até o local de imediato. Ok, obrigado, Mona Lisa. Mariana, com você no estúdio. Agora, com o pessoal do Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que eu faço um apelo, reforço. A gente anunciou essa situação na segunda. Na terça-feira, obrigada, viu, Ícaro e a doutora Mona Lisa. Na terça-feira já foi feita a denúncia de descumprimento de medida. TJMP, Tribunal de Justiça, Ministério Público, para que a gente não venha noticiar uma coisa pior aqui. Esse homem está rondando a casa dela. Vamos ajudar?